Bom, pessoal, então no vídeo anterior a gente tinha parado nesse ponto aqui que a gente estava removendo um elemento da lista. Então eu tinha criado essa variável índice e colocado aqui por enquanto número zero. Então ele sempre vai remover a pessoa que está na primeira posição, o cliente que está na primeira posição da lista. Então vamos executar lá. Executar. Eu vim aqui, vou criar um cliente. Aliás, deixa eu fazer via depuração, porque daí a gente consegue observar o que está acontecendo. Então, lá. Cliquei em salvar, salvou e agora eu vou clicar em remover. Ele vai parar para mim aqui nesse ponto. Se eu pôr o mouse em cima de clientes, quando eu cliquei em salvar, ele executou esse código aqui. Ó. Então, criou o cliente, colocou os atributos no cliente, adicionou o cliente na lista. Então, tem pelo menos um cliente na lista, tá vendo? Que o size dele é 1. Então, lá, clientes, o tamanho dele é 1, certo? Quem que é o cliente que está na lista? O Ivan. Então, isso daqui, ó, é o índice do cliente, o índice 0. Quando eu vou remover exatamente esse índice. Então, aqui, ó, índice 0, remove o índice 0. Então, quando eu executar essa linha aqui, ó, então vou dar um F8 para executar, executei. Então, agora, na lista, eu não tenho mais ninguém, ó, o tamanho dela voltou a ser 0 de novo, certo? Então, para remover, é só eu passar qual que é o índice do cliente que eu quero remover, uma das formas. Beleza. Bom, agora para a gente poder visualizar um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou pegar e mostrar os dados da lista nessa tabela aqui, certo? Isso daqui é só uma forma assim da gente visualizar e poder trabalhar melhor. Uma forma assim, mais simples para a gente poder fazer isso é pegar e tornar a nossa lista observável, beleza? Eu vou pegar e vou fazer isso daqui. Bom, para tornar observável, eu vou vir aqui na paleta, vou pegar esse componentezinho aqui, ó, resultado da consulta, e vou colocar no meu formulário. Eu coloquei. Parece que ele não foi adicionado, parece que ele sumiu, mas se eu vir aqui em navegador, essa janela navegador mostra todos os componentes que eu tenho no meu formulário. Então, se eu vir aqui, ó, tem o painel, selecionou esse painel, tem outro painel, selecionou esse, tem a tabela. Se eu abrir o painel, se eu abrir esse painel, tem lá a caixa de texto do nascimento, de telefone, assim por diante. Então, dentro de frame, que são os componentes visíveis. Fora que outros componentes são os invisíveis. Então, aquele componente que eu coloquei, resultado da consulta, é esse componente que list 1. Então, supondo que eu cliquei nele, apertei delete, apaguei, então sumiu. Se eu vir de novo em paleta, colocar outro resultado da consulta, ele vai voltar de novo lá, certo? Toma cuidado para não ficar adicionando muitos aqui, porque senão você não sabe o que vai acontecer. Se você executar desse jeito aqui, ó, seu código, já vai dar um erro, certo? Olha lá, já deu um problema aqui. Por quê? Porque essa lista aqui eu preciso dizer que tipo de lista que é e tudo mais, como que ela vai ser. Bom, nesse ponto que talvez seja um pouco mais complexo. Para dizer que ela é observável, tem que fazer uma série de coisas. A princípio, depois a gente vai ver quando for trabalhar com banco de dados, é bem mais simples. Mas então vamos lá, eu vou clicar nela, vou em propriedades e vou marcar que ela é observável, certo? Aqui ele espera que eu dissesse qual que é a consulta que ia preencher essa lista, mas eu não vou usar uma consulta aqui no caso, tá? O que eu vou colocar aqui? Código personalizado. Eu vou colocar aqui nessa consulta aquela lista de clientes que eu já tinha criado anteriormente, beleza? Vamos lá, só verificar aqui se dessa forma funciona. Bom, então eu tinha colocado essa lista aqui, o meu código ainda continua com erro. Aqui, ó, nesse lado mostra todos os erros que a gente tem, os alertas. Esse ponto vermelho aqui é um ponto de erro. Mas se olhar no código, você vai ver que você não acha nenhum erro.
Por quê? Esses botõezinhos aqui de mais e de menos, eles escondem ou eles mostram código. E eu tenho aqui essa parte de Generate Code, que é o código que é gerado pelo NetBeans. Então, o código que ele mesmo gerou, certo? Então, se eu clicar no mais aqui, ele vai mostrar todo o código que o NetBeans utilizou para criar o meu formulário, que é bastante coisa. Então, ele deixa escondido para você não ter que se preocupar com isso. Isso daí é responsabilidade dele. Bom, se eu vim aqui clicar no vermelhinho, ele vai mostrar para mim onde que é a linha que está dando erro. Tá vendo? A list 1 é aquele componente, resultado da consulta que a gente criou. E aqui, mais para frente, a gente tem a nossa lista aqui. Ó. O problema aqui que ele está dando nesse pedaço é que tem um get result list. Então é um dos problemas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, copiar essa linha inteira aqui, certo? Ctrl C. Vou vir aqui voltar na parte de interface gráfica, vou clicar na lista, eu vou mandar o Java, o NetBeans, criar aquele objeto diferente. Então, vou vir aqui no código, vou vir aqui em código de criação personalizado, vou clicar nos 3 pontinhos, vou colar aquele código lá que o Java mostrou para mim, certo? Então, exatamente a mesma coisa. Só que o que eu vou fazer? Aonde está aqui, ó, esse get result list, ó, parênteses, get result list. Eu vou tirar isso daqui, certo? Tirei e o resto permanece igual. Dou um OK. Quando eu voltar aqui para o código fonte, vocês vão ver que ele vai ter alterado a forma que ele constrói o objeto. Então, a list 1 recebe tudo aquilo lá, só que agora não tem mais aquele result list, tem só clientes. Quem que é clientes? Clientes é a minha lista aqui, certo? Beleza. Esse list 1, o que é um list 1? Se eu for olhar aqui embaixo, ó, eu vou ver que o list 1 também é uma lista, ó, do tipo list útil. Então, tanto o meu clientes como o meu list 1 são listas. Mas por que eu criei uma outra lista? Só pelo fato dela ser observável, certo? Dela ter esse códigozinho aqui na construção dela. Então, ela é observável. A gente vai ver o que quer dizer esse observável. Beleza? Bom, e ainda a gente tem um errinho aqui, ó, que esse org desktop quer dizer que está faltando uma biblioteca no nosso projeto. Então, vou adicionar ela. Para adicionar, eu venho aqui em projetos. Esse aqui é o meu projeto. Botão direito, adicionar biblioteca. E aí eu vou adicionar a biblioteca vinculação de links, certo? Clico em adicionar. Beleza, sumiu os meus erros. Se eu vim aqui executar o meu formulário, já vai estar funcionando normal de novo. Bom, muito bem. O que eu vou fazer de novo agora? Então, onde está list 1, eu vou só renomear essa variável, botão direito, alterar o nome da variável, para ficar mais fácil da gente entender. Então, vou chamar de lista clientes. Então, a lista de clientes, certo? E toda lista, a gente define qual que é o tipo dela. Então, se eu voltar em código-fonte de novo, ó, lembra quando a gente criou essa lista aqui, ó, private list, aí entre o sinal de maior e menor, de menor e maior, eu tenho que o tipo dessa lista é cliente. Então, essa lista armazena clientes dentro dela. Se eu voltar aqui e ver o que o Java criou, o list de clientes, eu não tenho aquele sinal de maior e menor aqui. Então, eu não sei qual que é o tipo de dado que essa lista armazena. Então, vou definir agora o que essa lista armazena. Para definir isso, o que a gente tem que fazer? Eu vou selecionar a lista, vou lá em propriedades e aqui eu tenho o parâmetro do tipo. Então, qual que é o tipo que aquela lista armazena, certo? E aí, da mesma forma que a gente faz em código-fonte, sinal de menor, cliente, sinal de maior, certo? Então, ela armazena um tipo de cliente dentro dela. E aí eu tenho que colocar o sinal de maior e menor, porque é a definição da criação da lista. Dou um Enter, vou voltar lá em código-fonte para ver o que aconteceu. Então, ele acabou e colocou aqui para mim, ó. Então, list, cliente, lista de clientes, certo? Então, definiu qual que é o tipo aqui. Bom, por que então eu usei esse componente, na verdade?
essa resultado da consulta, essa lista de cliente que observaram. Quando a lista, esse componente é observável, posso vincular ele com outros elementos. Então, o que é vincular? É ligar ele com outro componente. O objetivo principal, o que é? É pegar essa lista e vincular com essa tabela. Então, o que vai acontecer? Quando eu adicionar um cliente novo nessa tabela, nessa lista, aliás, a tabela vai mostrar uma linha nova com esse cliente. Então, cada posição da lista que acrescenta aqui, uma nova linha na tabela é mostrada. E as colunas da tabela vai ser os atributos que o cliente possui, certo? Bom, para fazer isso é bem simples. O que eu preciso fazer? Depois que eu criei a lista, que é um pouquinho mais complicado, eu clico com o botão direito na tabela, conteúdo da tabela, e aí eu vou dizer que essa tabela está vinculada com alguém. Então, ela está vinculada. Nesse código da vinculação, código-fonte da vinculação, eu vou dizer com quem que ela está vinculada. Então, ela está vinculada com a lista de clientes. Quem que é a lista de clientes? Esse componente aqui que é observável, certo? Vou lá e clico em colunas. Então, quais são as colunas que essa tabela aqui vai ter, certo? Então, eu clico aqui em inserir coluna, e eu vou dizendo quantas colunas que ela vai ter. Ótimo. Então, vou pegar a primeira coluna aqui, ó. Qual que é o título da primeira coluna? Então, eu vou dizer que é o título código, certo? Cliquei em código, ela tem que estar selecionada sem modo de edição. Aqui eu tenho expressão. Então, qual que é a expressão de vinculação? Então, a expressão que eu vou mostrar nessa coluna é o código. Esses atributos aqui, ó, código, CPF, data de nascimento, nome, telefone, são os atributos do cliente. Então, os atributos que eu defini nessa classe aqui. Como que ele sabe que são esses atributos? Porque a tabela está vinculada com a lista e a lista armazena clientes. Então, ele lê todos os atributos do cliente, certo? Então, vou pegar e colocar os próximos aqui, ó, expressão, nome, CPF, data de nascimento e telefone. Vamos lá. Nome, CPF, data de nascimento, telefone. Certo? Então, adicionei todos os atributos aí, vou clicar em fechar. Então, ele vai mostrar aqui para mim as colunas que eu defini, os atributos, esses atributos aqui. Então, cada linha na tabela é um cliente que está na lista e cada atributo do cliente é mostrado nessas colunas aqui. Bom, só para a gente ver se está funcionando, eu vou clicar aqui no botão salvar e aqui, ó, o que eu fazia? Eu criava um cliente e adicionava o cliente na lista. A lista minha era a lista cliente, essa que eu tinha criado. Essa que eu tinha criado aqui em cima. Eu vou mudar ela agora para ser a lista daqui, ó. Então, essa lista de clientes. Tá dando um errinho ali, já que eu vejo qual que é o problema. Então, vou pegar aqui, ó, então eu vou adicionar na lista que tá na lista que é observável, que é o componente, certo? Bom, deixa eu só verificar aqui qual que é o problema. Bom, só vou dar uma pausada nesse vídeo e já que eu volto.